Boa noite a todos. Boa noite aos internautas também do YouTube, que nos prestigia neste canal. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, nos trazendo as benesses da paz, do equilíbrio, através dos ensinamentos de Jesus. E assim, nós vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade do Ser Luz, que preparando este ambiente, trazendo o equilíbrio a todos nós, o conforto espiritual e as palavras generosas dos Espíritos que nos envolve na harmonia, no equilíbrio que tanto necessitamos. Abraçamos os nossos mentores individuais, abraçamos toda a espiritualidade, agradecendo esta grande oportunidade neste banquete espiritual. E assim que a espiritualidade possa intuir o nosso palestrante, para que ele possa falar as palavras que tanto viemos buscar. Palavra de conforto, de ensinamento, principalmente. E assim, nós vamos pedindo permissão para dar início a esta tarefa da noite. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E o nosso palestrante é o Cosme, querido. Pode deixar, eu vou usar esse aqui, ó. Eu vou usar esse, ó. Tá desligado. Tá ligado? Olá, pessoal, muito boa noite. Já estou até testando aqui, ó, o brinquedinho, tá legal, né? Muito bem, sejamos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a essa casa de luz, né? O meu nome é Cosme. Dizer que é uma satisfação a gente estar aqui, é uma alegria, eu venho com muito amor a essa casa, ela tem uma energia muito bacana, eu adoro, saio daqui muito bem. Quando sou convidado a fazer uma palestra aqui, acende uma luzinha assim e fala, olha. Então, hoje nós vamos falar de uma coisa que pode até às vezes atrapalhar as nossas relações com as pessoas. Tá? Nós vamos falar hoje de crítica. Crítica. Tá? Eu sei que se eu começar aqui perguntando assim, alguém de vocês gosta de ser criticados? A maioria de nós vai, pelo menos vai se sentir desconfortável, não é legal, a gente não fica bem. Não é verdade isso? Vamos ser sinceros. Agora, se eu perguntar assim, e a gente gosta de criticar os outros? E deve. O nosso semblante até muda. Até muda. Né? Muito bem. Esse tema sobre crítica nós encontramos também no Livro dos Espíritos. Mas hoje nós vamos tratar exatamente de um capítulo, que é crítica, desse livro que eu recomendo a vocês. Eu adoro, estou estudando esse livro, estou fazendo várias palestras de cada capítulo. As Dores da Alma. É do o médium que psicografa, é o Francisco do Espírito Santo Neto, é o irmão nosso do interior de São Paulo, acho que é Votuporanga, e é dito através do espírito de Hamed. Escreve-se com H e pronuncia-se Hamed. Tá? Só que os livros produzidos por Hamed
eles têm uma característica própria. Né? Ele tem uma visão assim muito humanista, muito comportamental, eu diria uma visão psicológica. É uma doçura esse livro. Já vi que tem aqui na biblioteca para empréstimo, mas você encontra na internet também. Mas Hamed olha, eu não tenho como explicar. Hoje até tenho como explicar melhor. Eu sempre, quando me referia a Hamed, eu não consegui encontrar esse sentimento que eu tenho. Conversando com a nossa irmã Mariângela pelo WhatsApp, eu mandei o tema de quem que era, ela me ajudou. Ela disse assim: Cosme, quando eu estudo o Hamed, parece que ele está falando comigo. Mariângela, é o mesmo sentimento que eu tenho. Né? Ele estimula a gente ter uma conversa mental. Mas vocês vão ver como é diferente. Né? Então, Hamed fala de crítica. Né? De crítica. Ele já começa o capítulo sugerindo que a gente vá pegar uma definição no dicionário. Dicionário. Pega lá o dicionário. E ele nos traz a seguinte definição. Ele fala assim: crítica define como um exame detalhado que visa salientar as qualidades e os defeitos do objeto a ser julgado. Repetindo, é um exame detalhado que a gente vai salientar, vai analisar qualidades e ou defeitos. Aí eu já começo pensando assim: será que nós temos capacidade para fazer essa análise? Será que nós temos essa capacidade de julgar o comportamento das outras pessoas? Ou até se temos, né? Só que temos um problema. A gente tem a tendência de analisar o que as pessoas fazem de ruim. Então, é disso que a gente vai falar, sobre a crítica, com muito cuidado sobre ela. Né? E aí, ele vem e nos brinda, também no capítulo, logo no início, com um texto de Jesus, do Evangelho, que talvez muitos de vocês já ouviram. Escutem. Jesus nos disse: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Bom, nem preciso dizer, Jesus se utilizava de uma simbologia muito inteligente, né? Então, vamos entender esse texto de Jesus. O que é um argueiro, por exemplo? O argueiro é uma coisa minúscula, um grão minúsculo, quase que microscópico. Eu diria um cisco. Um cisco. Aí Jesus está dizendo o seguinte, que nós, muitas vezes, estamos com uma trave aqui no olho e estamos conseguindo enxergar o cisco que está no olho do irmão. Olha que coisa maluca que é isso. Eu não estou enxergando nada. Imagina a gente com uma trave aqui, não estou enxergando nada. Mas eu estou vendo, como é que é seu nome? Renato. Eu estou conseguindo ver o cisco que tem no olho do Renato, aquilo está me incomodando. Ele não está nem aí com isso. Mas eu estou me incomodando com aquele cisco e tal. O que é pior? Eu vou lá no Renato meter o dedo no olho dele para ver se eu consigo tirar. E eu vou causar nele uma dor, simbolicamente, uma dor na alma do Renato. Olha que inteligência de Jesus. Né? Mas por que a gente faz isso? Né? Não está enxergando nada, mas enxerga o que o nosso irmão... Como é que é isso? Aí Hamed, com essa visão psicológica, ele vem nos falar do consciente e do inconsciente. É assim, nós conseguimos enxergar de forma consciente aquilo que você se manifesta e não percebe de forma inconsciente. Vou repetir que está meio difícil, né? Eu, de forma consciente, consigo identificar o que o Renato faz
e me incomoda de forma inconsciente. Para ele, está tudo bem. Vamos pontuar melhor a questão de consciente e inconsciente, né? O inconsciente é aquilo que eu faço espontaneamente, é natural meu. Quando eu vi, eu já falei, eu já gesticulei, sem pensar. São as minhas tendências, o inconsciente. Ato contínuo, já falei, já foi. O consciente é quando eu consigo trazer aqui para um raciocínio, né, que eu consigo analisar melhor. Né? É uma coisa mais pé no chão, fica claro. Né? Mas que coisa doida é essa, Cosme? Então, eu peguei o Renato hoje aqui. O Renato faz uma coisa, me incomoda tremendamente. Eu consigo ver aquilo muito claro para mim. Mas ele ainda não. Porque nós temos uma tendência, essa tendência também, né, de estar aqui no nosso inconsciente. Né? Mas isso é uma questão de exercício também, é uma questão de exercício. E eu diria que está aí uma grande jogada, um grande mistério para melhorar as nossas relações com as pessoas. É a gente conseguir trazer para o nosso consciente o que eu tenho no meu subconsciente que incomoda vocês. Percebem como já inverte a coisa? Eu disse que é exercício, mas como é que pode acontecer isso? A coisa pode mais ou menos assim, né? Vou mudar. A Mariângela faz uma coisa que me incomoda e etc, e etc. E eu observo aquilo. De repente eu trago aquilo para o meu consciente e eu vejo, puxa vida, Mariângela, como você incomoda as pessoas, né? E nesse exercício eu começo a perceber que eu também faço isso. Às vezes eu estou falando assim, se eu fosse a Mariângela, eu não faria isso, faria diferente. Mas quando eu trago para o meu íntimo, eu falo, não, nossa, eu também causo esse aborrecimento. Me dá até vergonha disso. Já começou a trazer para o meu consciente, percebe? Mas aí eu fico no meu silêncio, da minha consciência, e já começo a observar melhor. Ou seja, conseguir trazer para o meu consciente isso. Né? É um pouco difícil, mas a gente traz. E tem outras coisas que dificultam. Né? Uma outra coisa chama-se projeção. É um termo que muito a psicologia usa e Hamed usa. Projeção. O que acontece? Nós temos a tendência de projetar nas pessoas aquilo que eu tenho mal resolvido comigo. Pensem bem. A gente projeta naquela... É um mecanismo de defesa que nós temos. Eu projeto naquela pessoa. E aí? De repente encontro uma pessoa que eu acho totalmente desequilibrada, grossa. E aquilo me incomoda de tal forma que eu também começo a ficar grosso. Opa! A gente projeta. Aí quando traz para o consciente, já começa a sinalizar. E Hamed, olha só, ele cita alguns exemplos desse de projeção, e ele fala de um que é importante a gente comentar, e com muita atenção. Ele fala da sexualidade. Está no capítulo. Hamed nos fala o seguinte, se você não consegue compreender algumas questões de sexualidade do seu colega de trabalho, do seu amigo, do seu vizinho, alguém da família, alguma coisa mal resolvida você tem dentro de você. Com essa intolerância, vamos dizer assim. Então, é a projeção. Percebe como as coisas vão encaixando? Consciente, inconsciente, a projeção. Tá? Agora, tudo isso que eu estou dizendo é Hamed. Eu só estou explorando um pouco mais, dando um pouco mais de tempero na coisa.
Hamed fala de traumas, porque muitas vezes nós somos críticos, a nossa crítica muitas vezes vem em função de um trauma que tivemos lá atrás. Alguém nos traumatizou. Né? E quando eu falo de trauma, não sei se alguém aqui já fez, por exemplo, terapia, psicoterapia. Né? Eu já fiz. Eu tive um momento na minha vida, uns 25 anos atrás, eu fiz. Foi legal, é interessante, foi bom. Né? Eu lembro que eu ia lá, sentava naquela poltrona, naquele divã, com todo o conforto, e eu ia lá falar do quê? Das minhas dores da minha alma. E o cara, como um profissional psicológico, terapeuta, conversava. E eu percebia que aquilo era legal. Mas comecei a notar o seguinte, a hora que eu saía da clínica, entrava no meu carro, eu fazia em São Paulo, morando aqui. Cara super recomendado. Entrava no carro, começava a dirigir, aquelas coisas vinham tudo de novo. Aquela 1h30 de papo lá que eu chorei e tal, vinha rapidamente. Né? Até que eu descobri uma outra terapia. Não estou dizendo que essa é ruim. Muitas vezes precisamos complementar, sim. Mas eu descobri depois a terapia do amor, a terapia do amor de Cristo, a terapia da doutrina espírita. Que, além de ser de graça, né? A gente pode fazer aqui em Caraguá, em qualquer hora, em qualquer lugar. Né? Mas por que eu estou falando da terapia? Porque quando o Hamed nos lembra da crítica e da terapia, quando você vai num terapeuta desse, é muito provável que ele vai fazer um exercício com você de te remeter para a sua infância. Quem já fez até sorriu aqui. Ele te joga lá para a sua infância. Né? Por quê? Muitos de nós temos alguns traumas, alguma crítica que aconteceu lá atrás e que repercute hoje. Né? Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. Todos nós. Seja uma feridinha pequena, uma maior. E o terapeuta traz isso e nos ajuda a trabalhar. Tá? Fácil, né? Vocês devem estar pensando assim, poxa, então Cosme, por que você ia até São Paulo, né, para fazer terapia? Eu sei que de eu falar aqui, muitos aqui estão lembrando da sua infância, de algumas feridas e tal. Só que não é tão fácil assim a gente lembrar dessas feridas da infância. Vocês sabem por quê? Porque normalmente essas feridas que nós vamos encontrar hoje na gente foram feridas causadas pelos nossos pais. Papai e mamãe. E aí a gente quer proteger, né? Poxa, deixa para lá, não quero mexer com isso, vai me dar um desconforto, né? É uma proteção que a gente tem com eles. Mas a gente precisa cuidar e tratar disso. Ah, Cosme, você está dizendo que papai e mamãe foi errado comigo? Muito cuidado, preste atenção no que eu vou falar. Papai e mamãe nos deu o que eles tinham de melhor naquela data, naquele momento, naquele século. Papai e mamãe nos amou da melhor forma que eles poderiam nos amar naquela época. Talvez não como queríamos que fosse hoje, mas eles fizeram o melhor que tinham para a gente lá. Tá? Aí quando eu falo desse trauma, né, porque a criança, uma crítica pode traumatizar, ou a falta de um elogio, o reforço de uma coisa positiva que a gente faz para a criança. Não é? Eu sei porque, se tem uma coisa que é fácil, você criticar uma criança. Vamos lá. Eu tenho um neto de 5 anos, que quando eu tenho oportunidade eu falo dele aqui. Eu amo meu neto. E eu com 65 anos, pô, meu neto tem 5 anos. Quem é ele para discutir comigo? Tá? Então é fácil criticar. A gente se coloca numa posição superior, eu sou adulto, sou mais velho, sou espírita, ainda tem essa, né?
Meu netinho, coitado, de 5 anos lá. E essas crianças hoje questionam a gente, né? Você faz uma crítica, por quê? Mas por que isso? Por que daquilo? E você vai, até que uma hora você fala assim, olha, quando você crescer, você vai entender. Meus irmãos e minhas irmãs, presta atenção, quando a gente fala isso para uma criança, é falta de argumento nosso. Quando você crescer, você vai entender. Aí o coitadinho do meu neto, 80, 90 centímetros, olha para mim e fala, puxa vida, eu vou ter que ter 1,76 m do meu avô para poder entender isso? Olha os traumas que a gente causa, né? Mas vamos pegar a visão espírita desse episódio que eu estou falando, da ferida da criança. Vamos ter uma visão um pouco diferente aí. Tudo bem, criticou, criou trauma na criança. Mas é bem provável que essa criança que hoje nós estamos criticando, como eu disse, são essas crianças de hoje, como aquela menininha que ajudou a ler o bingo ali, é que vão mudar esse planeta. São espíritos que já vêm com uma bagagem muito grande. Ele tem as provas de expiações. Mas quando a gente critica essa criança, muito provavelmente ele já teve tantas passagens como esta, que eu como avô faço com ele, né, que ele até, aquela ferida não dói tanto para ele. Mas é mais uma prova, é mais uma expiação, mas ele já está melhorzinho com isso. E nós que já somos adultos, já cabelos brancos principalmente, nós estaremos perdendo uma excelente oportunidade de aprender o amor com aquela criatura. Porque muitas vezes aquela criaturazinha está nos mostrando, está nos levantando algumas placas em que nós estamos projetando nela aquilo que eu não consigo resolver em mim. Como somos cruéis. Né? Mas isso acontece. Então a gente tem que aproveitar esse momento nosso dessa nossa reencarnação. Tá? Mas vamos lá. Quando eu falei do papai e da mamãe, alguém aqui pode falar, poxa, mas ainda está me incomodando, você está dizendo que papai e mamãe foi errado com isso e tal. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec questiona o seguinte, olha, é errado, temos alguma culpa se apontarmos o erro alheio? Aí os espíritos respondem assim, tem uma culpa sim. Se for simplesmente uma divulgação, mera divulgação do erro da pessoa, ou crítica. Olha só que interessante. Os espíritos usam esta palavra, crítica. Mas aí eles amenizam os próprios espíritos e falam assim, mas algo de útil ainda pode ter nisso, desde que você traga como aprendizado para você aquilo que você observou no outro. Repetindo, né? O que os espíritos estão dizendo, né? A gente traz para o nosso consciente, observa, trago para o silêncio da minha consciência, não manifesto aquilo para não causar dor no olho do Renato, trago para mim e aquilo eu consigo observar já no meu consciente, que eu pratico, e vou adotar medidas para não fazer mais. Legal, né? A irmãzinha aqui, acho que leu a minha palestra. Porque agora vocês vão perguntar assim, mas Cosme, a gente está esperando você falar de uma coisa aqui. E a crítica construtiva existe? De tudo que a gente já falou até agora, a gente tem que refletir bem sobre isso. Eu diria que existe a crítica construtiva, a autocrítica construtiva. Porque vamos lá, a crítica sempre traz uma vibração meio estranha. Né? Agora, a autocrítica ela pode ser muito bem construtiva. Até por essa resposta que o Livro dos Espíritos já deu e que nós já conversamos. Eu trago para mim, repito, trago para o meu consciente
Aquilo que eu observei no Renato, que me incomoda, opa, me identifiquei. Não falo nada para o Renato, é difícil a gente segurar. E falo, puxa vida, eu também faço isso. Eu fiz uma autocrítica construtiva para mim. Mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil isso. Não é fácil. Eu diria que a crítica é algo assim irresistível. Tá? A gente critica o colega de trabalho, a gente critica a família, a gente critica os amigos, a gente critica os vizinhos, a gente critica o marido. Vamos falar um pouco dessa crítica mais íntima do casal, né? Vamos falar dessa crítica mais íntima do casal. Mas não vou citar nome não, Renato, fica tranquilo. Vou citar eu, Cosme. Eu confesso a vocês, eu sou casado há mais de 40 anos com a mesma esposa. E às vezes, e eu me policio, mas às vezes eu tenho a impressão que quando eu acordo, ela se chama Georgia, alguns conhecem, né? Parece que eu, bom dia, meu bem, e tal, aquele ritual do amor de manhã, para não ter crise, faz uma prece. Mas parece que eu acordo já esperando ela cometer um deslize. Eu fico lá de stand-by, só esperando ela dar a primeira pisada de bola para eu criticar. Parece que eu fico só esperando ela fazer isso para eu falo, nossa, é irresistível. E quando eu comentei isso numa outra palestra que eu fiz numa outra casa, ela estava lá no fundo, como está a nossa irmã aqui. Ela levantou e falou assim, ainda bem que você está falando. Né? Mas eu sei que é bem difícil a gente resistir. Mas temos que ter essa resistência. Né? Porque essa coisa da crítica não é só a vibração, não é só... A gente tem que rever isso da crítica. Tem uma coisa muito complicada na crítica, que é o seguinte, quando nós criticamos uma pessoa, nós não conseguimos ver mais nenhuma virtude naquela pessoa. Já pararam para pensar nisso? Aquela pessoa me fez uma coisa, me aborreceu, me perturbou, e eu vou lá e critico, ou ela fez uma coisa errada para o outro. Tá? Muita calma, porque a gente não consegue mais ver o lado bom das pessoas quando a gente só critica. A gente não vê o lado bom das pessoas. E com isso, nós vamos estar dificultando a evolução, o crescimento espiritual daquela criatura. Porque eu só reforço o que ela tem de ruim. Eu continuo com aquela trave, enxergando aquele cisco que ela tem lá, que para mim... Tá? E para até ilustrar essa coisa da gente não enxergar o lado bom das pessoas, eu vou citar aqui 3 passagens rapidinha. Hoje talvez eu pegue uns 5 minutinhos a mais, porque eu tenho que falar de Jesus. Se tem um cara que não criticava ninguém, era Jesus. Não é? Jesus. Então eu vou citar 3 passagens que vocês já viram, conhecem, mas com essa conotação da crítica em deixar de ver o lado bom das pessoas. Vamos falar primeiro de Maria de Magnólia. Essa mulher, ela era muito mal compreendida pelas pessoas, até pela opção dela de prazer na vida. Maria de Madalena. Maria de Madalena. E era muito mal compreendida e criticada. Imagina aquela época, se criticam até hoje, né? Mas o que aconteceu? Jesus, em certo momento, tocou no coração de Maria e aquilo mudou a vida dela. O prazer dela não estava mais no corpo, ela estava agora em seguir o Cristo. Ela ia junto com os apóstolos, foi uma grande divulgadora. E o importante não é que ela foi uma grande divulgadora do cristianismo, é que ela mudou. A bem da verdade, ela se reencontrou lá do bom que ela tinha. O que Jesus fez no popular? Deu linha na pipa boa dela. E ela foi longe.
Legal, né? Vamos citar um outro exemplo aqui. Repito, vocês devem conhecer, de Paulo de Tarso, né? Que antes o nome dele era até Saulo de Tarso. Houve uma mudança na vida dele que eu vou comentar, ele até mudou o nome. Mas quem que era Saulo? Saulo era um cara que mandava prender cristão, que batia em cristão, matava cristão. Ele perseguia os cristãos. Esse era Saulo. Certa vez, essa história ninguém está inventando, não está em Dores da Alma, a gente conta na Bíblia, historiadores da Bíblia. Saulo, certa vez, indo atrás de cristão, chega na cidade, na entrada de Damasco, tá? E conta os historiadores que era em pleno sol do meio-dia. De repente, Saulo vê um raio, um facho de luz enorme assim nos olhos dele, e ali Saulo diz que viu e ouviu Jesus. Jesus teria dito para ele assim: Saulo, por que me persegues? Aí Saulo ficou, nossa. Saulo perguntou: Jesus, o que queres em mim, né? Naquele momento, Saulo ficou cego. Cortando a história. Ele ficou cego. E a história continua. Sugiro vocês lerem depois. Ele entrou em Damasco, encontrou Ananias, foi voltando a recuperar a visão. Mas o que aconteceu? Ele começou a recuperar a visão quando ele começou a entender o que era o amor do Cristo. O que aconteceu com Saulo? Ele exaltou o lado bom que ele tinha. Gente, um cara que perseguia, matava cristão, ele se tornou um divulgador do cristianismo, um dos maiores, esse aqui a gente tem que falar. Na história da humanidade, quando se fala em cristianismo, Paulo de Tarso. Porque Jesus estimulou aquele lado bom. Ele podia criticar, né? Naquela hora que ele perguntou: pô, Saulo, por que você me persegue? Larga a mão, cara. Pô, me deixa eu aqui. Vai para fora, sai de Damasco. Não. Ele ficou refletindo com aquela cegueira temporária, né? O lado bom dele, que Cristo estimulou. Vou contar mais uma terceira história de Cristo, e essa vocês também conhecem. Até tem uma música, né? É sobre Zaqueu. A gente sempre tem que falar de Zaqueu, né? Tem aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida. Né? Só rapidinho, Zaqueu, publicano, cobrador de impostos. Ele era odiado pelo povo. As pessoas achavam que ele era um traidor, porque os impostos eram abusivos. Mas era a lei na época. Né? Lembra que Jesus falou: dá a César o que é de César? E César cobrava caro por isso. E Zaqueu era um cobrador. Só que é interessante, conta as histórias que Zaqueu realmente era um cara de estatura baixa, baixinho. E ele, sabendo que Jesus ia passar ali próximo da casa dele, ele teve uma ideia, subiu numa árvore para ver Jesus e, naturalmente, para que ele fosse visto por Jesus. Aí está em cima da árvore, Jesus passa ali e tal. Jesus olha para aquela árvore ali, não falou com essa intimidade, né? Mas falou: Zaqueu, desce daí, meu filho, vem aqui. Zaqueu desceu da árvore, Jesus falou assim: olha, te prepara que hoje eu vou ceiar na sua casa. Vou fazer um lanchinho lá na sua casa, tá bom, Zaqueu? Zaqueu, tá bom. E isso aconteceu. Jesus chegando, já a multidão, a comunidade em torno ali, já achando aquilo um absurdo, criticando Jesus. Nossa, o que o mestre está fazendo aqui? Ele está doido. Na casa de um publicano, um cobrador de impostos. Jesus foi firme, entrou na casa de Zaqueu. E até os apóstolos criticaram. Sabiam disso? Os apóstolos chegaram: Jesus, mestre, espera aí, vamos lá. Vamos conversar sério aqui, mestre. Vamos lá. De cristão para cristão. O que está acontecendo, mestre? O cara, olha a comunidade em volta. O que você está fazendo, Jesus? Crítica. Criticando a Jesus. Aí Jesus fala aquela famosa frase, né? Eu não vim aqui
para cuidar dos sãos. Eu vim para tratar dos doentes. Com essas palavras, com esse exemplo, com a presença dele na casa de Zaqueu, ele mudou a vida de Zaqueu. E Zaqueu também foi um divulgador do cristianismo. E repito, não é importante porque ele divulgou o cristianismo, foi bom e interessante. Mas o importante para ele como Zaqueu, para ele como pessoa, para ele como espírito, que ele queria melhorar. Mas ninguém mostrava o lado bom dele. E Jesus falou, desce daí, meu filho. E aí ele seguiu o caminho dele. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas críticas. A gente bloqueia a pessoa. A pessoa não está nem aí muitas vezes. Está no inconsciente dela. Mas a crítica, o bloqueio que eu faço, está no consciente da pessoa. Ela sofre com isso. Eu quero encerrar essa nossa conversa aqui contando mais uma passagem, só que agora do nosso querido Chico Xavier. Eu adoro quando eu consigo encaixar nas minhas palestras algumas dessas vivências de Chico. Porque se tem um outro cara que não criticava ninguém também, era Chico, né? O que esse homem passou na vida, da infância, adolescência, o adulto, e ele não criticava ninguém. Mas tem uma passagem bacana que eu descobri que é a seguinte. Chico, ele trabalhava na casa espírita dele, lá na cidadezinha de Minas, né? E ele ficava até tarde da noite dentro da casa. Ele atendia todos. Ele saía de lá, normalmente, muito tarde, de madrugada, exausto. Ele e os fiéis médiuns. Toda noite que ele trabalhava. E tinha gente ali, viu? Formava fila lá fora. Ele atendia todo mundo. A hora que o último ia embora, aí fechava-se as portas simbólicas daquela casa espírita. Tá? Muito bem. Mas conta a história que cada vez que isso acontecia, Chico saía e tinha na porta, do lado de fora, um homem na rua, na porta. Um morador de rua, um indigente. E bêbado. E esse camarada, toda vez que ele ficava esperando o Chico sair. Chico saía, ele estendia a mão e Chico apertava a mão daquele homem. Até que uma noite, ou uma madrugada, né? Chico apertou a mão daquele homem e, num impulso, aquele cidadão levantou e veio e deu um abraço no Chico. Repito, morador de rua, carente de uma higiene pessoal, de roupa, né? E bêbado. Mas Chico deu aquele abraço nele. Imagine os médiuns, né? Os médiuns ficaram ali assim. Não resistiram. Chico, você está doido, Chico? O que você está fazendo? Como é que você vai dar até uma doença, o homem está aqui, está toda noite. E bêbado, Chico, ele bebe, Chico. Beber errado, da forma principalmente. Por que isso? Criticando Chico. Aí Chico vem com aquele sorriso muito dócil dele e simplório e fala assim: este homem hoje está apenas bebendo. Quem nos garante que não fazia coisa pior? Independente de outras vidas. Quem nos garante que ele não fazia coisa pior? Naquele momento, Chico também estava dando a oportunidade de mostrar o lado bom para aquela pessoa. Porque, gente, às vezes, uma abordagem dessa, e sirva de exemplo para nós. Tá? Tudo bem, a gente ir lá e dar um abraço, ninguém é Chico Xavier aqui, né? Mas uma palavra, uma atenção, aquilo muda o rumo da vida daquela pessoa. Ela vai ver o lado bom. Ah, não, eu vou dar dinheiro, vai tomar cachaça. De repente, aquele dia, com o seu dinheiro, ela resolve mudar de ideia. E percorrer o lado bom da vida, que ele também tem direito. Né? Então, pegando essa história do Chico, para a gente encerrar, trazendo para o nosso dia a dia, né,
de forma simbólica ou não tão simbólica, mas quantas vezes nós não atravessamos as calçadas da nossa vida porque estamos criticando algumas pessoas que estão ali pedindo a nossa ajuda. E às vezes a ajuda não é o dinheiro, não é a cachaça, não é a comida, é aquela atenção em que vai despertar uma coisa boa que aquela pessoa tem, adormecida por maus hábitos na cabeça dela. Ok, gente? Então a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Né? O livro é Dores da Alma, mas a bem da verdade, a gente vai aprender com essas dores para que a gente seja feliz, né? Para que as nossas dores sejam amenizadas. Porque quando a gente fala de dor, só para fechar, nós temos dois tipos de dores. Aquela dor que a divindade nos proporciona para que a gente possa aprender, superar desafios, né, de obstáculos, etc. E tem aquela dor desnecessária, que é oriunda, proveniente da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa prepotência, e que a gente podia muito bem passar sem ela. E que até às vezes essa dor nos ajuda um pouco. A gente cansa de bater cabeça, né? Bate cabeça. Né? Eu digo que a gente tem como se fosse um GPS espiritual. Ele está aqui falando para você, te dando os melhores caminhos. E a gente parece que pega aquele pior caminho, o mais crítico, o mais com obstáculo. Parece que eu quero sofrer, parece que eu quero ter dor. E ainda critico quem foi que me orientou aquele caminho por vezes na vida. Gente, muito obrigado pela atenção. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tá legal? Passo. Vamos aproveitar esses minutos aqui dentro dessa casa e agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a toda a espiritualidade que, de certa forma, motivou a cada um de nós que estivéssemos hoje aqui compartilhando esse pão do Evangelho. Agradecer a direção da casa, que com muito empenho, com muita dedicação, com muito amor, administra muito bem e nos recebe de tal forma. Agradecemos ao Pai por essas reflexões que causam dores na nossa alma, que possamos ser críticos com a nossa própria consciência, que possamos ser críticos com o nosso comportamento e não causar dor no nosso irmão e na nossa irmã. E assim, Pai amado, rogamos que nos dê força, que nos intua no nosso dia a dia, para que possamos colocar no nosso comportamento, nas nossas mudanças de atitude, o conceito do Evangelho, o conceito do Cristo, que Cristo esteja no nosso dia a dia, que Ele esteja no nosso dia a dia. Que muitas vezes aquela pessoa que estende a mão e está precisando pode ser um de nós mesmos, ó Pai querido. E sabemos que não estaremos abandonados. Não seremos criticados por Ti, ó Pai, nem por Ti, Jesus. E assim, então, pedimos permissão para encerrar temporariamente esse nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém.